Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Olá, pessoal! É muito bom estar aqui mais uma vez para comentar mais um capítulo deste livro. E nós não estamos aqui sozinhas, Paulinha, nós não estamos aqui sozinhas, estamos aqui com ela, que ajuda e muito nos cânticos lá da igreja, gosta muito de cantar e eu gosto muito de ouvi-la cantando. E aí, Gabi, como você está? Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para nós fazermos mais um episódio. E eu também não estou sozinha. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial para nossa igreja, muito especial para mim também. Porque essa pessoa é muito especial para minha melhor amiga, então é muito especial para mim também. Que é o Matheus. E aí, Matheus, você tá bem? Oi, Gabi, tô bem. Dou aí também olá, igreja, boa noite, pessoal. Agradeço mais uma vez aí o convite de estar aqui, né? Mas também aqui apresento a Paulinha, né? Que está sempre conosco aí nos podcasts, sempre nos incentivando a ler cada vez mais. Então é isso, pessoal. Estou aqui e vamos agora juntos começar esse episódio. Bora lá! Bom, no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 7 do livro Conhecer Jesus é Tudo. E o título é possível ser perfeito? E esse capítulo, eu achei ele muito legal. Acho que esses últimos capítulos que a gente está estudando, acho que todos eu vou falar que são muito legais. Esse daqui, ele vai tratar do que é ser perfeito aos olhos de Deus, porque às vezes, na nossa concepção humana, né, ser perfeito é você não cometer erros. E o pastor Bullion, ele explica aqui que para Deus não é isso. Ser perfeito é andar com Deus. E aí ele vai citar exemplos de várias personagens bíblicos, né, várias pessoas que foram consideradas perfeitas, foram considerados homens segundo o coração de Deus, foram considerados homens íntegros, só que cometeram erros. Por exemplo, eu acho que o mais conhecido é Davi, né? Porque Davi tem uma passagem na Bíblia que diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele comete adultério, comete assassinato, ele mente, ele faz coisas assim horríveis. E mesmo assim, Deus o considera segundo o coração dele, porque apesar de tudo isso, Davi andava com Deus. Davi, depois que ele comete todos esses pecados, ele se arrepende verdadeiramente, ele muda a trajetória dele e ele começa a fazer outras coisas, sabe? E também ele dá um exemplo que eu gostei muito, que às vezes eu acho que passa despercebido, que é o exemplo de Enoque. Porque Enoque não nos é dito muita coisa sobre Enoque, né? Só é dito que ele era um homem bom, né? Diz aqui assim,
andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, Enoque é o relato da primeira pessoa arrebatada por Deus, né, em vida. E qual foi o ponto positivo? A Bíblia não diz que Enoque era perfeito. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E mudando a nossa perspectiva sobre o que é ser perfeito, vai nos ajudar, pelo menos para mim, a nos aproximar mais de Jesus. Porque quando a gente tem essa noção de que ser perfeito é não errar, é não pecar, eu acho que isso mais nos afasta de Deus, porque a gente vai olhando para um Deus que é muito tirano, que exige muito, porque, gente, é muito difícil, né? A caminhada cristã é difícil. Então, se você tem esse olhar que o ser perfeito para Deus é andar com Ele, é fazer com que Ele seja a sua companhia constante, é fazer com que mesmo se você errar, mesmo se você pecar, você pode se ajoelhar, se arrepender verdadeiramente, pedir perdão, mudar a sua rota com o auxílio de Jesus e continuar nos caminhos dele. Então, eu acho que esse capítulo, ele é um alívio, né? Pra gente... Um alívio também, mas a gente também pode levar como uma advertência, né? Porque andar com Deus, né? Ter a sua vida transformada por Deus também não é fácil. Quando eu vi o título desse capítulo, eu fiquei bastante empolgada, né? Porque eu fiquei refletindo, né? Essa questão de perfeccionismo. E com a gente é assim, quando a gente olha para nós mesmos, quando eu olho para mim mesma, eu vejo os meus fracassos passados, eu vejo os meus defeitos como pessoa, Gabi, e por mais que eu tente, não, vamos lá, agora vai, agora eu vou fazer, agora eu vou acontecer, é muito perigoso, porque a gente pode entrar em algo chamado perfeccionismo, que é aquela coisa que você tenta sozinho. Então você fala, não, eu errei, mas agora eu vou fazer diferente e agora eu quero fazer tudo certinho, eu quero fazer assim, assim, assim. Mas isso é um problema, porque nós somos pecadores, a gente não é perfeito. Então a gente pode acabar entrando nesse perfeccionismo e aí quando a gente se dá conta de que nós nunca vamos conseguir ser perfeitos, a gente pode cair em outra coisa, que é a frustração na nossa vida. E aí, consequentemente, quando nós caímos nessa frustração, a gente pode entrar na comparação. Então, é um ciclo, né, que a gente vai entrando, tudo por consequência de nós querermos fazer as coisas sozinhos. Porque você entra num estágio onde você fala, eu não me sinto bom o suficiente, eu não me sinto boa o suficiente. E por isso eu me comparo com o outro, por isso eu não vejo um valor inestimável em mim, como fala em Salmos, como fala na Bíblia, que eu fui tecida, né, por Deus. E é por isso que é tão importante nós olharmos para Cristo, no sentido assim, da gente refletir sobre a vida dele, como foi a vida dele aqui, no sentido da gente refletir sobre o sacrifício de Cristo de uma forma humilde. Porque quando a gente olha para Cristo dessa forma, aí sim a gente consegue olhar pra gente como pecadores, mas como pessoas especiais que Cristo deu a vida. E como pessoas assim que, tá bom, eu tenho os meus defeitos, mas Deus, ele promete na sua Bíblia, na sua palavra, que ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar enquanto eu estiver aqui na Terra. E isso, tipo, super supera toda a minha expectativa e toda a minha autoestima, eu encontro nisso. E aí, rapidinho, eu não posso deixar de falar de uma amiga muito querida que eu tenho no meu serviço, que, assim,
eu acho que é muito um exemplo do que fala sobre essa questão de ser perfeito. O livro fala que nós nunca vamos conseguir ser perfeitos aqui nessa terra. Mas, apesar disso, na Bíblia fala sobre algumas pessoas que foram segundo o coração de Deus, que basicamente foram pessoas que Deus falou assim: esse é segundo o meu coração. Esse é perfeito aos meus olhos. Ele dá o exemplo de Enoque, ele dá o exemplo de Davi também. E quando a gente olha para a vida dessas pessoas, a gente vê que eles tiveram muitos erros. Abraão, por exemplo, foi um deles. Mas o que fala na Bíblia? O que está falando que eles são segundo o coração de Deus? É porque justamente eles andavam com Deus. E eu falo dessa minha amiga porque é tipo assim, ela, claro, como todo mundo, né, ela tem as dificuldades dela, ela tem os defeitos dela como pessoa, mas eu sempre vejo ela lendo a Bíblia e eu sempre vejo ela lendo Espírito de Profecia. E, gente, é muito legal, porque ela chega no ambiente de trabalho e o ambiente fica outro. Assim, o ambiente, ele fica mais leve, ele fica mais feliz. A gente consegue ver esse contato que ela tem com o Espírito Santo. Às vezes, ela chega com os olhinhos meio inchados, assim, e eu já pergunto assim, você tá bem? E aí ela começa a contar, né? É porque Gabi, aconteceram tantas coisas esses dias e eu não posso deixar de orar, porque Deus é a coisa mais importante. Então eu passei a noite inteira orando. Eu passei orando porque eu vejo que tal coisa é injusta e eu sei que Deus é justo e eu quero que Ele mude isso. Ou quando ela tem um pedido muito forte no coração dela, quando ela quer um direcionamento de Deus, em todos os momentos, essa minha colega, ela tá constantemente me falando: Gabi, essa noite eu orei, essa noite eu clamei. E a gente tem que clamar mesmo, porque Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso Pai bondoso. E gente, quando eu li esse capítulo, eu lembrei muito dela, porque eu acho que é justamente sobre isso. Uma pessoa segundo o coração de Deus não é aquela pessoa que nunca errou, mas é aquela pessoa que, assim, apesar dos erros, ela não rejeita a voz do Espírito Santo. Então ela tá sempre querendo buscar, ela tá sempre querendo ler a Bíblia, ela tá sempre querendo ler um espírito de profecia, porque ela sabe que lá ela vai encontrar a verdade, ela tá sempre querendo ter esses momentos de oração durante a madrugada, sei lá, durante o trabalho, e querendo falar para as pessoas, porque ela está em constante contato com Deus, então isso transparece às outras pessoas também. Eu tinha visto o que a Paulinha e a Gabi falou, e sabe, é muito disso. A gente, quando tá na faculdade, a gente, em história, a gente estuda sobre algumas teorias, né, dentro da história, mas eu agora não me vou lembrar o nome do cara, não vou mesmo, mas tem uma teoria que diz o seguinte, que tem a chamada linha da perfeição, e a gente sempre vai tentar alcançar essa perfeição, só que a gente nunca vai chegar. É como se a gente como se tivesse uma barra de chocolate ali em cima do guarda-roupa, só que a gente não alcança, só que a gente fica sempre tentando alcançar. É como se fosse essa linha da perfeição e as pessoas tentam alcançar essa perfeição. Mas, será que é ser perfeccionista? É tentar ser o mais perfeito possível? Não exatamente. A gente tenta ser perfeito assim como Cristo foi. Porque Cristo fala para que, né, na verdade, Paulo fala que nós devemos ser imitadores de Cristo. Então a gente precisa buscar essa perfeição. Só que a gente tem que ter em mente que nós vamos errar. A gente vai tropeçar, a gente vai cair muitas vezes. Só que quem vai ser o nosso refúgio? É Cristo. E Cristo vai nos ajudar a buscar essa perfeição. Não tem como ser perfeito, mas essa tentativa sempre de ser ali perfeito, de ter ali o mais próximo do caráter de Cristo, é o que vai fazer a gente ser um bom cristão.
um bom exemplo para as outras pessoas. Mesmo não sendo perfeito, só buscando, a gente vai ser a nossa melhor versão. Ouvi os meninos dizendo isso, né, a respeito da perfeição, e que realmente a gente, como ser humano, a gente busca constantemente, né, essa questão de ser perfeito, e até o que a Gabi falou, né, da questão de comparação, né, que muitas vezes a gente acaba caindo em comparação, o que é péssimo pra gente também. Tudo isso me fez refletir da importância da gente viver em comunidade, da gente congregar, da gente ir à igreja. Porque se tem um lugar que só tem gente que não é perfeita, é esse ambiente. E nessa semana eu deparei com acho que todo mundo aqui se deparou com uma postagem que eu achei bem legal do Rodrigo Silva, que ele falou exatamente a respeito desses personagens que o Pastor Bulhão trouxe e que Deus pode usar qualquer pessoa e que Deus usa a igreja. E se a gente aproveitasse e tivesse noção da importância da comunidade para essa questão da perfeição, se a gente reconhecesse que sim, ninguém ali dentro é perfeito e todo mundo tem os seus defeitos, os seus erros, quão diferente seria. E isso eu pensei justamente quando a Gabi estava comentando do exemplo da amiga dela. O exemplo, né, que essa pessoa deixou para a Gabi é muito importante, e o quanto que isso pode ser enriquecido na nossa convivência em comunidade com outras pessoas. Porque aquela pessoa, ela não deixa de ser imperfeita, mas o fato da gente poder ser sincero uns com os outros e falar dos nossos erros uns com os outros, quão enriquecedor seria, né, a gente passar por isso, porque ninguém é perfeito. E aí, isso me fez lembrar de um verso lá de Tiago capítulo 5, verso 16, que diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Às vezes a gente olha para as pessoas ao nosso redor e a gente pensa o quanto elas não são perfeitas e o quanto elas erram. E Tiago está dizendo aqui que a vivência de uma comunidade consiste exatamente da gente confessar os nossos pecados uns para os outros. E esse verso me pega de um jeito, porque imagina eu chegar para as pessoas que convivem comigo na minha comunidade e falar dos meus pecados de modo que elas ouvissem e me ajudassem nisso, e vice-versa, eu ouvir essa pessoa e também ajudar ela nisso. Então, que a gente possa orar uns pelos outros nisso, nessa questão de perfeição e tudo mais, e compreender que realmente não existe pessoas perfeitas, porque somente Cristo é perfeito. Mas diante de tudo isso, que a gente possa orar uns pelos outros, que a gente possa botar em prática isso. O pastor Bulhão cita nesse capítulo também um verso da Bíblia que me fez refletir assim, porque a gente sempre se pergunta, às vezes, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? O que Deus quer que a gente faça. E ele fala de um texto que está em Miqueias, no capítulo 6, verso 8, e diz o seguinte: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Então, assim, ele está falando, o que é que Deus te pede? O que ele exige de você? Vamos dizer assim.
Ele pede que a gente pratique a justiça, que amemos a misericórdia e que a gente ande humildemente com Deus. É isso que Deus nos pede. Deus não nos pede a perfeição. Ele nos pede que amemos a justiça, que amemos a misericórdia. Aliás, que a gente pratique a justiça, né? Amemos a misericórdia e que andemos com Deus humildemente. E essa parte também é importante, essa palavrinha, humildemente. Porque às vezes a gente, né, não somos arrogantes, somos seres arrogantes, orgulhosos. E às vezes a gente pode até tentar se aproximar de Deus com um certo tom de superioridade, achando que somos perfeitos. Tipo, falando pra Deus, sei lá, tipo, olha Deus, como eu sou perfeita, como eu faço tudo que o Senhor pede. E não é isso que Deus quer de nós. Ele requer de nós que sejamos humildes. Então, que possamos pensar nisso também. Então é isso, gente. Por hoje é só. O nosso episódio fica por aqui. Aqueles recadinhos de sempre. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar esse episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, que é @tuporém.podcast lá no Instagram. E se você tem algum testemunho, se você já leu esse livro, quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo também, fique à vontade. Os comentários aqui do YouTube são infinitos. Você pode comentar o tanto que você quiser, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, que mais pessoas possam conhecer o nosso projeto. E é isso, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau!